Eu sempre fui um homem cético. Nunca acreditei em histórias de fantasmas, assombrações ou mistérios não resolvidos. Para mim, eram apenas contos para assustar crianças ou distrações de pessoas entediadas. Quando a vaga de guarda noturno na penitenciária estadual foi anunciada, pensei que seria apenas mais uma oportunidade de trabalho comum, sem surpresas. Nunca imaginei que essa noite mudaria minha vida para sempre. A penitenciária de São Jerônimo era imensa, antiga e conhecida por seu passado sombrio. Fiquei sabendo, através de conversas casuais entre os outros funcionários, que aquela prisão era construída sobre terrenos de antigos campos de batalha. Ali, rumores de tortura e mortes misteriosas sempre rondaram os corredores frios e úmidos. Os mais velhos, como o chefe da segurança, sugeriram com uma voz baixa e olhar furtivo que a penitenciária era assombrada. Eles falavam de maneiras sutis, como se o simples fato de mencionar isso fosse o suficiente para atrair algo. Algo que não queria ser nomeado. Minha primeira noite de trabalho foi um teste. Cheguei no final da tarde, a luz do sol já começando a desaparecer atrás das paredes de concreto e ferro. Ao entrar na guarita, fui cumprimentado por um velho colega, Henrique, que parecia mais cansado do que o normal. Ele me disse de forma ríspida que o trabalho de guarda noturno não era fácil e que eu deveria ficar atento aos horários das rondas. Aqui você nunca sabe o que pode acontecer, ele disse com um tom que misturava cansaço e preocupação. Quando a noite cai, a penitenciária tem uma vida própria. O lugar era imenso. Eu passei a maior parte do tempo caminhando pelos corredores sombrios, iluminados apenas pela luz fraca das lâmpadas penduradas no teto. O barulho dos meus passos ecoava pelas paredes de concreto, como se o próprio edifício estivesse me observando. Durante o meu turno, o silêncio era absoluto, exceto pelo som da minha respiração e o som monótono do relógio na parede. Nada se movia, exceto as sombras que pareciam se esticar à medida que a noite avançava. Para ser sincero, eu me senti desconfortável, mas o que mais me incomodava era a sensação de ser vigiado, como se algo estivesse me observando de algum lugar. Os primeiros minutos passaram lentamente. Eu percorri o perímetro com a lanterninha na mão, verificando as celas e o controle de segurança. Em uma das alas mais distantes, onde os prisioneiros mais perigosos eram mantidos, a escuridão era ainda mais densa. O cheiro de mofo e ferrugem dominava o ar, e os corredores pareciam se estender infinitamente. De vez em quando, eu ouvia o som de algo arranhando as grades das celas, mas quando me aproximava, não havia ninguém lá. Essas pequenas coisas começaram a me incomodar, mas eu tentava afastar os pensamentos. Como disse, sempre fui cético. No entanto, à medida que a noite avançava, os sons se intensificaram. Eu me encontrava mais alerta, meu olhar fixo nas sombras, esperando que algo acontecesse. Em uma das passagens, eu parei para fazer a checagem de segurança de uma das celas. Foi quando percebi, pela primeira vez, uma presença estranha. Uma leve brisa, fria e gélida, me envolveu, mesmo estando em um ambiente fechado e sem ventilação. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu continuei, pensando que era apenas o vento que se infiltrava por alguma rachadura nas paredes. Enquanto me afastava, ouvi um barulho, algo como um sussurro. Algo vindo de uma das celas mais distantes, onde nenhum prisioneiro estava ativo. O som era tênue, quase inaudível, mas ainda assim, parecia carregar uma tensão inexplicável. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo. Ou talvez não. Hesitei por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Decidi investigar. O corredor estava vazio, a luz da minha lanterna tremendo levemente enquanto eu caminhava. O som aumentou, agora mais claro. Um sussurro, mas não pude entender as palavras. De repente, a lâmpada acima de mim piscou, apagando-se por alguns segundos, antes de acender de novo com um zumbido agudo. Eu fiquei parado, meus olhos vasculhando a escuridão. Minha respiração ficou mais pesada e o medo, que eu tentava esconder, começou a surgir. Foi quando a vi. Ou melhor, quando a senti. Uma sombra, maior do que qualquer humano, atravessou rapidamente a parede do corredor à minha frente. A temperatura do ar caiu de repente. Fui tomado por uma sensação estranha,
como se estivesse sendo observado por algo que não deveria existir. Uma presença invisível, mas palpável. Eu não sabia se era o cansaço ou se estava perdendo o juízo, mas não pude ignorar o fato de que algo muito errado estava acontecendo ali. Algo que eu não entendia e que não queria entender. A sensação de terror se intensificou conforme o tempo passava. Eu sentia uma pressão constante sobre o meu peito, como se o ar tivesse se tornado mais denso e difícil de respirar. A cada passo que eu dava, a penitenciária parecia crescer ao meu redor, como se estivesse se fechando, me deixando cada vez mais perdido. Algo naquelas paredes, algo de errado. Eu sentia que estava mais perto do que deveria, e a ideia de deixar aquele lugar nunca pareceu tão atraente. Quando o relógio bateu meia-noite, algo dentro de mim sabia que o que quer que estivesse assombrando aquela penitenciária estava apenas começando a me encontrar. Aquela noite, com o passar das horas, os sons e as sombras começaram a se intensificar. Eu tentava ignorar o desconforto crescente que tomava conta de mim, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava me observando. À medida que o tempo passava, as paredes da penitenciária pareciam se fechar ainda mais, e o ar se tornava mais denso, como se algo estivesse se infiltrando nas frestas do lugar. Eu continuei minhas rondas tentando manter a compostura. Tudo parecia normal à primeira vista. As celas estavam fechadas. Os prisioneiros, se é que ainda podiam ser chamados assim, estavam em silêncio, e o som dos meus passos ecoava pelos corredores com uma regularidade inquietante. Mas algo estava errado. Não era apenas a temperatura, que caía drasticamente de vez em quando, ou os sussurros que parecia ouvir de longe. Havia algo mais profundo, algo mais perturbador. Foi por volta das 3 da manhã que comecei a perceber que as portas das celas, aquelas que estavam trancadas quando fiz minha ronda inicial, estavam ligeiramente abertas. Eu não sabia se tinha me confundido ou se algo estava mexendo com minha mente, mas aquilo me deixou inquieto. Algumas portas estavam entreabertas, e eu jurava que as vira completamente fechadas. A sensação de estar sendo observado aumentou, mas eu tentei racionalizar. Talvez fosse o cansaço, ou minha mente começando a me pregar peças. Mas, ao caminhar pelos corredores mais distantes, as coisas ficaram mais estranhas. Eu passei por uma cela vazia, onde o barulho de algo arranhando as grades começou a se intensificar. Me aproximei cautelosamente, tentando não fazer barulho, mas o som de unhas arranhando o metal foi ficando mais alto, mais frenético, até que percebi que a cela estava vazia. Foi então que a luz piscou novamente, uma vez, 2 vezes, e então, uma sombra, um movimento rápido, cruzou por mim no corredor. Eu me virei rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas as paredes, frias e impassíveis. Mas eu podia sentia algo ali. Uma presença, uma energia pesada, como se a própria penitenciária estivesse viva e se alimentando do medo. Decidi seguir em frente, tentando me convencer de que era só uma ilusão. Mas a sensação não passou. Ao contrário, ela se intensificou. Cada vez mais eu sentia que estava sendo observado, como se meus passos fossem monitorados por algo que se escondia nas sombras. Fui até a área mais isolada, onde os prisioneiros mais violentos haviam sido mantidos. Esse era um dos lugares mais falados entre os colegas, e todos pareciam evitá-lo. Não vá lá sozinho, eles sempre diziam, com um tom sombrio que só reforçava a sensação de que havia algo de errado com aquele local. Cheguei à área e, pela primeira vez, senti uma forte pressão no peito. Era como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Olhei para as celas, todas fechadas, e então percebi algo que me fez gelar. Uma delas, a mais distante, estava com a porta aberta. Lentamente, eu me aproximei, tentando manter o controle. Mas conforme me aproximava, o som de um sussurro começou a se destacar no silêncio. Era quase imperceptível, mas claro o suficiente para me fazer parar. Era um sussurro baixo, quase como uma voz arrastada. Você está muito perto. Foi o que consegui entender. A voz parecia vir de dentro da cela, mas não havia ninguém ali. Minha mão tremia enquanto eu segurava a lanterna. O que diabos estava acontecendo?
O medo que até então eu conseguia controlar começou a tomar conta de mim. Eu sabia que não estava sozinho, mas não conseguia ver quem ou o que estava ali. Foi então que o ar ficou ainda mais gelado e eu vi algo que me fez congelar no lugar. Na parede da cela, naquelas sombras que dançavam na luz fraca da lanterna, apareceu uma figura. Não era humana, ou pelo menos não era mais. O contorno de algo se formou, uma silhueta que parecia estar em movimento constante, mudando, distorcendo-se. Seus olhos eram duas chamas brilhantes que me encaravam fixamente. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia ter sido roubada de mim. Meu corpo estava tenso, paralisado pela visão daquilo. A criatura na parede começou a se mover para fora da superfície, como se estivesse tentando atravessar o concreto. Foi quando percebi que não estava apenas vendo uma figura, ela estava se aproximando. Era como se a penitenciária estivesse tentando me engolir, me absorver para dentro de sua escuridão. Desesperado, dei um passo atrás, mas o som de algo se arrastando no chão me fez congelar novamente. A sombra que estava na parede agora estava atrás de mim, perto o suficiente para eu sentir o peso do seu toque invisível. Eu não sabia o que fazer, mas minha única reação foi correr. Corri pelos corredores, sem olhar para trás. Cada passo que dava, o som dos meus pés parecia ser engolido pela escuridão que me cercava. Eu passei por várias celas, mas as portas agora estavam todas abertas, e os rostos dos prisioneiros, ou pelo menos o que restava deles, observavam-me com olhos vazios. O cheiro de podridão e de algo em decomposição invadiu minhas narinas. O lugar estava se desintegrando ao meu redor, e eu estava preso em um pesadelo. Eu não sabia mais onde estava. A penitenciária parecia ter se transformado em um labirinto. Os corredores que antes pareciam tão familiares agora eram irreconhecíveis. A cada passo que eu dava, as sombras se alongavam de maneira estranha, como se movesse ao meu redor, seguindo-me com uma precisão aterradora. Eu estava perdido, e sabia que a coisa que me perseguia não era apenas uma alucinação. Era real. Enquanto corria pelos corredores, meu coração batia com tanta força que parecia querer sair do peito. O som dos meus passos reverberava nas paredes, mas havia outro som também. Um sussurro suave, como se alguém estivesse tentando me chamar. João. A voz não vinha de nenhum lugar específico, mas preenchia o ar com um tom de urgência e desesperança. Eu parei de correr sentindo uma enorme pressão na minha garganta. A voz parecia vir do fundo da penitenciária, de algum lugar que eu não queria explorar. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, me forçou a continuar. Tentei encontrar a sala de controle onde normalmente ficavam os monitores de segurança. Era a única chance de me comunicar com alguém, de pedir ajuda. Mas à medida que me aproximava da área de monitoramento, percebi que o caminho estava bloqueado. As portas estavam trancadas, e a luz fluorescente que normalmente iluminava a sala piscava, criando um ambiente ainda mais inquietante. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu sabia que tinha que sair dali. Não importava o que fosse, eu não podia ficar mais tempo naquele lugar. Mas algo me segurava. Algo que me dizia, em uma voz baixa e grave, que a resposta estava naquelas celas. Com o coração acelerado e a mente turva, comecei a caminhar de volta pelos corredores, em direção à ala mais distante. Acelerei os passos, sem saber exatamente o que procurava, mas com uma sensação crescente de que algo estava me chamando para aquele lugar. Quando cheguei diante da cela que havia visitado antes, a sensação ficou ainda mais forte. Eu me aproximei cautelosamente. Mas desta vez, ao contrário da primeira vez, eu não senti apenas um frio cortante no ar. Era como se uma presença invisível estivesse me envolvendo, como se a própria escuridão estivesse viva e respirando. Eu segurei a lanterna com força e, ao iluminar a cela, vi algo que me fez paralisar de medo. A parede da cela, antes limpa e fria, agora estava coberta por marcas. Não eram marcas comuns. Pareciam símbolos, desenhados com algo que eu não podia identificar. Algo que se movia lentamente sob a luz da minha lanterna. As figuras nas paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Eu tentei me afastar, mas meus pés estavam fixos no chão, como se algo invisível me mantivesse preso ali.
foi quando vi o rosto, ou o que restava dele. Uma figura pálida, com olhos profundos, negros como breu, fixava-me através das grades. O rosto estava contorcido, como se tivesse sido moldado pela dor. Uma boca sem lábios se abriu lentamente, e a voz que saiu dela parecia sair de algum lugar muito distante. "Você não pode fugir", disse a figura. Sua voz era uma mistura de sussurros e gritos, como se fosse um eco de todos os horrores daquela penitenciária. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A figura parecia estar falando comigo, mas suas palavras eram apenas fragmentos, palavras incompletas. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia estar fechada. O pânico me dominava enquanto eu olhava para os olhos daquela entidade, sentindo que minha mente estava se desfazendo diante de mim. Eu sabia que não podia mais suportar aquilo. Foi quando, por um breve momento, a luz da lanterna tremeluziu e apagou. A escuridão me engoliu por completo. Eu senti as mãos geladas da criatura tocar meu ombro, e o ar ao redor ficou ainda mais gelado. Quando a luz voltou, tudo estava silencioso. A figura não estava mais ali. No lugar onde estava, restava apenas uma mancha negra na parede. Uma marca que se espalhava como uma cicatriz. Eu não sabia se aquilo era real ou se estava começando a enlouquecer, mas não tinha mais tempo para pensar. Eu precisava sair. Agora. Corri novamente pelos corredores, sem direção, sem saber para onde estava indo. As portas continuavam a se abrir e fechar sozinhas, e os sussurros se multiplicaram. Eles estavam em todos os lugares, mas ao olhar para trás, vi algo que me fez parar. A figura estava lá novamente, agora na porta de uma das celas, observando-me com aqueles olhos vazios. Eu corri em direção ao escritório de segurança, e ao chegar, encontrei a porta destrancada. Entrei rapidamente, ligando os monitores de segurança. Mas o que vi na tela fez meu sangue gelar. Em cada uma das câmeras, as mesmas figuras estavam lá. Presenças invisíveis que se materializavam em sombras. Estavam nos corredores, nas celas e até mesmo na sala de controle. A realidade estava desmoronando ao meu redor. Eu estava em estado de pânico. O que estava acontecendo ali não era mais uma simples sequência de eventos estranhos. Eu estava cercado por algo que eu não entendia, algo que não podia ser racionalizado. As paredes da penitenciária, que sempre pareceram tão imponentes e sólidas, agora pareciam se dobrar e se distorcer diante dos meus olhos. O espaço estava se torcendo, e eu estava perdido dentro de um pesadelo que se desdobrava à minha frente. As câmeras de segurança mostravam as mesmas figuras e uma sensação de claustrofobia se instalava. A penitenciária parecia estar viva, como se ela estivesse se alimentando do medo. Cada vez que eu olhava para os monitores, o cenário mudava. Eu vi corredores que nunca percorri, portas que se abriam e fechavam sozinhas, e as figuras nas sombras, agora mais presentes e mais ousadas. Elas estavam me observando, e eu sabia que não podia confiar em mais nada. O medo era palpável, mas algo dentro de mim se recusava a acreditar que eu estava vendo aquilo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Era como se a penitenciária tivesse se tornado um reflexo de uma realidade paralela, uma que se alimentava de minha desesperança e insegurança. Foi quando decidi fazer algo que não deveria. Eu não sabia se estava tomando a decisão certa, mas uma sensação urgente de que eu precisava descobrir a verdade me impeliu para agir. Fui até a sala de arquivos da penitenciária, onde estavam guardados os registros antigos. Eu esperava que as respostas estivessem lá, escondidas entre os papéis e documentos de um passado distante. A sala estava em completo silêncio, exceto pelo som dos meus passos ecoando nas paredes. A luz fluorescente piscava, e o ar estava carregado de uma umidade que fazia os papéis suarem nas prateleiras. Quando comecei a vasculhar os arquivos, encontrei algo que me fez parar por um instante. Era um registro antigo, datado de muitas décadas atrás, que mencionava uma série de eventos estranhos na penitenciária. O que me chamou a atenção foi o nome de um prisioneiro, um nome que eu reconheci de algumas das lendas que os colegas mencionavam em tom de brincadeira. O nome era Antônio de Oliveira, e ele havia sido um dos primeiros prisioneiros a ser executado na penitenciária, em circunstâncias misteriosas.
O relatório indicava que ele havia sido condenado por assassinatos brutais, mas o mais perturbador era o fato de que, antes de sua execução, ele havia se envolvido em rituais secretos com outros prisioneiros. O documento falava sobre um rito de invocação, algo relacionado a uma entidade antiga e poderosa que supostamente habitaria os muros da penitenciária. Eu devorei cada palavra, tentando entender. O nome Antônio de Oliveira estava marcado em várias páginas, e ao que parecia, ele não era o único. Vários outros prisioneiros, ao longo dos anos, haviam feito o mesmo tipo de pacto, tentando invocar algo sombrio que habitava as profundezas da penitenciária. Eles haviam quebrado as leis naturais, tentando invocar uma força que estava além de tudo o que conhecíamos. O que me chocou ainda mais foi o fato de que a penitenciária em si parecia ter sido construída sobre uma antiga estrutura, algo mais velho do que eu poderia imaginar. Aquela construção não era apenas uma prisão. Ela estava conectada a algo mais profundo, a algo que existia antes mesmo de ser feita. Eu comecei a conectar as peças, as sombras, as figuras, o frio repentino e os gritos que eu ouvia. Tudo fazia sentido agora. A penitenciária não era apenas um local de punição, mas um lugar onde o mal foi invocado, e o ritual que Antônio de Oliveira e seus companheiros prisioneiros haviam realizado não havia terminado. Eles tinham libertado algo, e esse algo ainda estava preso dentro das paredes da penitenciária, esperando por algo ou alguém para completar o ciclo. Foi quando eu ouvi o som de passos pesados atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio se instalou de novo, pesado e opressor. Mas então, eu vi. Na parede diante de mim, a mesma figura que eu havia visto na cela, aquela silhueta distorcida, apareceu mais uma vez. Ela não estava mais se movendo lentamente. Ela estava avançando em minha direção, e os olhos, aqueles olhos, como chamas negras, me observavam com uma fúria crescente. O frio cortante tomou conta de mim, e eu senti o chão tremer sob meus pés. O ser, a entidade, parecia estar se aproximando, e com cada passo que dava, a penitenciária se tornava mais e mais distorcida. A luz da sala começou a falhar, e os arquivos ao meu redor começaram a se mover como se tivessem vida própria. As sombras se esticavam e se contorciam em formas grotescas. Eu sabia que não tinha mais tempo. Eu precisava sair, mas a cada movimento, o ambiente ficava mais distorcido, mais ameaçador. Eu corria pelos corredores novamente, sem direção, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas parecia que a penitenciária estava se fechando sobre mim, cada porta se trancando à medida que eu passava. Eu estava preso. A figura, aquela presença que eu não conseguia ver claramente, mas que agora parecia ocupar cada espaço ao meu redor, se aproximava. Eu sabia que estava prestes a enfrentar o que havia sido liberado naquela noite. Minha mente estava em um turbilhão. Eu corria pelos corredores da penitenciária, mas, a cada passo, parecia que o lugar estava se esticando, se dobrando, como se estivesse me engolindo. As portas se trancavam atrás de mim, e eu podia ouvir o som de algo se arrastando nas sombras, crescendo cada vez mais perto. Não havia mais dúvida. Eu não estava apenas sendo perseguido. Eu estava sendo caçado. O ar estava gelado, e eu podia ver a minha respiração em cada expiração, como se a própria penitenciária estivesse me sufocando, me prendendo com suas garras invisíveis. Eu tentava forçar as portas, mas elas estavam todas trancadas, como se houvesse uma força superior impedindo minha fuga. As lâmpadas nas paredes piscavam, deixando o ambiente ainda mais distorcido, e as sombras que se projetavam no chão pareciam se mover por conta própria. Eu não conseguia mais confiar em meus próprios olhos. O som dos meus passos agora era abafado, como se o chão estivesse tentando engoli-los. Eu parei por um momento tentando recobrar o fôlego, e foi aí que ouvi algo que me fez paralisar de medo. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de todos os lados. Você não pode escapar. Não mais. A sensação de claustrofobia se intensificava, e minha mente começava a se desintegrar sob a pressão. Eu sabia que estava correndo em círculos,
que aquela penitenciária não era mais um lugar físico. Ela estava viva, mudando conforme eu tentava escapar, me enredando em sua teia de horrores. Eu precisava sair, mas estava preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu olhei para as câmeras de segurança, mas não havia mais imagens nítidas nos monitores. O que eu via eram apenas manchas de luz e sombras em movimento, se distorcendo como se algo estivesse tentando se materializar através delas. Em um impulso de desespero, fui até a sala de controle, tentando acessar os sistemas de segurança. Mas, quando cheguei à porta, ela estava fechada. Eu tentei abrir, mas a fechadura estava do lado de dentro, como se alguém, ou algo, estivesse me impedindo de entrar. Foi quando ouvi o som de algo batendo contra a porta. Lentamente eu me virei e vi, pela janela da sala de controle, uma figura, a mesma, agora mais definida. O rosto estava deformado, como se a carne estivesse derretendo, e os olhos eram duas esferas negras, sem vida. Eles me encaravam, e eu sabia que não havia mais como escapar. A figura começou a se mover em minha direção, com passos lentos, mas certos, como se soubesse que estava prestes a me alcançar. Eu me afastei da porta, sentindo uma onda de pânico percorrer todo o meu corpo. Cada músculo do meu corpo parecia se rebelar, paralisando-me no lugar. Eu estava preso, não só na penitenciária, mas no próprio pesadelo que havia sido lançado sobre aquele lugar há tanto tempo. "Por que você está fazendo isso?" Eu gritei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu fraca, tremendo. A figura não respondeu, apenas se aproximou mais. Eu sentia o ar se tornando cada vez mais denso ao meu redor, como se o próprio lugar estivesse respirando comigo, se aproximando de mim. A luz das lâmpadas piscou violentamente, apagando-se por alguns segundos, e quando se acendeu novamente, a figura estava à minha frente. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia mais o que era real. O medo havia se transformado em uma sensação de inevitabilidade, como se fosse tarde demais para qualquer reação. Mas de repente, uma ideia surgiu em minha mente. Lembrei-me dos arquivos que havia lido, das referências ao ritual. Eles haviam invocado algo, e era esse algo que me caçava. Eu sabia que o único jeito de sair vivo dali era interromper o ciclo, quebrar o que havia sido desencadeado décadas atrás. Mas como? Como confrontar algo que estava tão além da minha compreensão? Enquanto a figura avançava, uma ideia ainda mais sombria se formou. Eu precisava enfrentá-la, confrontar a entidade de frente. Eu sabia que isso significava uma luta impossível, mas talvez fosse a única maneira de parar aquilo. Eu me aproximei da figura sentindo uma energia estranha pulsando em torno dela, e ao estender a mão, algo aconteceu. A luz brilhou intensamente, e a figura parou, congelada no lugar. A sensação de pânico diminuiu, e algo dentro de mim sabia que aquele era o momento crucial. Eu estava quebrando o ciclo. Eu estava desafiando o que quer que tivesse sido invocado ali. Com a mão esticada, toquei a figura, e o som de algo se quebrando ecoou por toda a penitenciária. As paredes tremeram, e a luz das lâmpadas piscou novamente. A entidade gritou, não de dor, mas de raiva, como se estivesse sendo forçada a voltar para onde pertencera. E então, em um piscar de olhos, a figura se desfez, dissolvendo-se em uma massa escura que desapareceu nas sombras. O ar, que antes estava gelado, começou a se aquecer lentamente. A penitenciária que antes parecia viva, agora parecia estática, imóvel. O terror que me perseguia estava finalmente dissipado. Mas enquanto eu me afastava, o silêncio da penitenciária era quase ensurdecedor. Eu sabia que a batalha havia terminado, mas a sensação de que a penitenciária ainda guardava segredos perturbadores ficou comigo. Eu ainda podia ouvir o som daquelas sombras, aquelas vozes, sussurrando nos meus ouvidos. Mas agora, algo dentro de mim havia mudado. O pânico, o medo avassalador, começava a se dissipar. A penitenciária estava mais silenciosa, mais calma, como se a entidade que a infestava estivesse recuando. Mas ao mesmo tempo, um sentimento estranho tomava conta de mim. Algo estava errado, como se eu ainda não tivesse saído completamente de seu alcance. Eu sabia que a entidade estava longe de ser derrotada.
o ritual que os prisioneiros haviam realizado, a maldição que havia sido desencadeada, tudo aquilo ainda estava presente. Não havia como simplesmente apagar o que havia acontecido ali. Algo havia sido libertado. E essa força, essa presença, não iria se render tão facilmente. Ela estava em mim, em meus pensamentos, em cada passo que eu dava. Caminhei pelos corredores vazios da penitenciária, com a sensação de que, de alguma forma, a penitenciária ainda estava viva, vigiando-me, observando meus movimentos. A cada sombra que passava nas paredes, a cada porta que se fechava sozinha, meu coração disparava. Eu estava sendo caçado novamente, mas agora, algo dentro de mim me dizia que a luta não havia terminado. Fui até o centro da penitenciária, um lugar isolado, longe de todas as áreas comuns. A sala estava escura, quase completamente imersa na escuridão. Quando entrei, uma onda de calor se espalhou pelo meu corpo. Mas não era um calor confortável. Era um calor opressor. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Foi quando eu a vi. A entidade não estava mais nas sombras. Ela se materializou diante de mim. A forma distorcida que eu já havia visto antes, mas agora estava mais clara, mais real. Seus olhos, negros como breu, brilhavam com um ódio imensurável. A criatura estava diante de mim, em toda a sua grandeza, e pela primeira vez, pude ver o quão enorme ela era. Não era mais uma mera presença, uma sombra. Ela era um ser de carne e terror, um reflexo da própria maldição que havia sido invocada. Você não entende, disse ela. Sua voz era como 1000 sussurros misturados, cada um vindo de um canto diferente da sala. Eu fui chamada, invocada para governar este lugar, e agora você tenta me impedir? A sensação de ser dominado, de ser esmagado pelo peso de sua presença, era imensa. Eu não sabia como lutar contra aquilo, mas algo dentro de mim, algo que ainda restava de mim mesmo, me dizia que não poderia sucumbir, não poderia deixar a penitenciária vencer. Eu dei um passo à frente, tentando manter a calma. Minha mente estava cheia de imagens, de todas as mortes, dos rituais antigos e dos horrores que a penitenciária havia abrigado por décadas. Eu não podia simplesmente aceitar que aquele lugar, aquela entidade vencesse. Eu precisava terminar o que havia começado. Eu precisava quebrar o ciclo, impedir que o mal continuasse. Com um movimento rápido, eu me joguei para a frente, buscando a única coisa que podia me salvar. A última peça do ritual. Os documentos que eu havia lido na sala de arquivos falavam sobre um objeto, um amuleto de origem desconhecida, capaz de bloquear a invocação da entidade. Ele estava guardado em um cofre, em uma sala secreta, mas eu sabia onde encontrá-lo. Eu sabia que, se não o usasse, nada mais teria importância. Corri para a sala secreta, as paredes parecendo se fechar ao meu redor, como se o próprio lugar tentasse me impedir. Cheguei ao cofre e, com as mãos trêmulas, girei a fechadura. A sala estava fria, mais fria do que qualquer outro lugar que eu já havia estado na penitenciária. O cofre se abriu lentamente, revelando um pequeno objeto prateado, reluzente, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Eu sabia o que precisava fazer. O amuleto estava ali, e com ele eu poderia interromper o ciclo. Mas à medida que o segurei em minhas mãos, senti a presença da entidade mais forte do que nunca. Ela estava ali, na sala, observando-me, esperando. Com um gesto decisivo, coloquei o amuleto sobre o chão e, com todas as minhas forças, disse as palavras que eu sabia que precisaria dizer. Era o feitiço final, o que interromperia o ciclo de dor e sofrimento que havia se instalado naquela penitenciária. O que aconteceria depois, eu não sabia, mas eu estava pronto. No instante em que as palavras saíram da minha boca, um grito horrível ecoou por toda a penitenciária. A entidade tentou se aproximar, mas algo a impediu. As paredes tremeram, o chão se rachou, e com um último grito de raiva, a criatura se desfez em uma nuvem negra, desaparecendo no ar. Eu estava de joelhos, exausto, mas sabia que o mal havia sido banido. A penitenciária estava finalmente livre. O ar ao meu redor começou a clarear. A temperatura voltou ao normal.
e eu senti uma paz que não sabia que poderia existir em um lugar como aquele. Mas eu também sabia que, por mais que a entidade tivesse sido banida, o lugar ainda carregava sua marca. A penitenciária não seria mais a mesma, e eu não seria mais o mesmo. Eu caminhei lentamente para a saída, o peso de tudo o que aconteceu ainda pairando sobre mim. Quando finalmente atravessei os portões, senti uma estranha sensação de alívio, mas também de perda. A batalha estava vencida, mas o que restava era um vazio, uma cicatriz no fundo da minha alma. Eu finalmente estava fora da penitenciária, respirando o ar frio da madrugada. O peso em meu peito começava a aliviar à medida que eu caminhava pela estrada deserta, longe dos muros que haviam me aprisionado por tantas horas. O som dos meus passos ecoava no silêncio da noite, mas, apesar de ter deixado o mal para trás, algo dentro de mim não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia algo por resolver. Algo que ainda me observava, esperando. A penitenciária estava agora em silêncio, e os sussurros que haviam me acompanhado por tanto tempo haviam desaparecido. Mas ao olhar para trás vi uma luz fraca se acendendo em uma das janelas do prédio. Era impossível. Eu sabia que a penitenciária deveria estar deserta, mas ali estava a luz, brilhando de forma incômoda, como se alguém ainda estivesse lá dentro. O medo tomou conta de mim novamente, mas agora de uma maneira diferente. Eu havia vencido. A entidade que assombrava o lugar havia sido banida. Mas o que significava aquele último sinal? Seria um vestígio da presença do mal? Ou talvez o ciclo nunca tivesse sido realmente quebrado? Sem querer olhar de volta, eu continuei caminhando, mais rápido, com o coração acelerado. Eu estava livre. Eu sabia que estava livre, mas ao mesmo tempo, o vazio dentro de mim parecia crescer, como se a própria penitenciária estivesse me chamando de volta. Como se eu tivesse feito algo errado, como se a maldição não tivesse acabado de verdade. Fui parar em um bar à beira da estrada, tentando buscar um pouco de normalidade em meio ao caos que minha vida havia se tornado. O bar estava vazio, exceto por um homem idoso sentado no balcão. Ele me olhou quando entrei, e um sorriso estranho surgiu em seu rosto. "Você é o guarda da penitenciária, não é?" Ele perguntou, a voz rouca e cheia de algo que eu não sabia identificar. Eu hesitei antes de responder. Como ele sabia? Não havia mais ninguém por perto. Como ele poderia saber sobre o que aconteceu lá? "Sim", respondi, sentindo um frio na espinha. Eu estive lá. E agora estou livre." O homem sorriu novamente, mas dessa vez havia algo estranho em seu olhar. Algo que me fez sentir ainda mais desconfortável. "Você pode até ter saído, meu amigo, mas o mal da penitenciária nunca deixa quem entra", ele disse com uma calma assustadora. "Tudo o que você fez foi ajudá-lo a se libertar. Ele nunca vai embora." Eu tentei ignorar o que ele estava dizendo, mas as palavras ressoavam em minha mente como um eco distante. O que ele queria dizer? Eu havia feito o que precisava ser feito. A penitenciária estava livre, ou estava, eu não sabia mais. Quando fui pagar a conta, o homem já não estava mais lá. O banco onde ele estava sentado estava vazio, e eu não pude deixar de me perguntar se ele tinha sido real, ou se minha mente ainda estava sendo afetada pelo terror que experimentei nas últimas horas. Eu saí do bar, decidido a não pensar mais sobre o que ele havia dito. Mas, enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, olhei para trás mais uma vez, para a estrada que se estendia diante de mim. E então, no fundo da noite, uma figura apareceu no alto da colina, observando-me à distância. Sua silhueta era vaga, indistinta, mas eu sabia que era ele. O homem da penitenciária. Ou talvez, a entidade. Aquela sensação de ser observado, de estar preso em algo que não conseguia compreender, voltou a me consumir. Eu sabia que não estava livre de verdade. A penitenciária não era apenas um lugar físico. Era uma parte de mim agora. Um fantasma que eu carregava comigo. Um mal que eu não podia deixar para trás. Enquanto o carro acelerava pela estrada, me distanciando da penitenciária e de tudo o que havia acontecido, eu percebi que, embora o horror tenha sido banido daquela prisão, ele havia encontrado um novo lar.
ele estava em mim. E agora, era apenas uma questão de tempo até que voltasse. O ciclo ainda não havia terminado. Não para mim, não para ninguém.